Vamos falar de comparação. Galera, a gente não pode ser inocente. A comparação, ela vai surgir em diferentes níveis, principalmente porque a gente está vivendo nessa contemporaneidade com excesso de oportunidade de comparação com as redes sociais. Esse próprio conteúdo aqui é uma oportunidade para alguém se comparar comigo, com o que eu vou dizer aqui, enfim. Diante desse cenário que a gente está vivendo, a gente está aí infectado com essas oportunidades de se comparar. E aí eu tenho aqui um caso para compartilhar contigo e dentro dele, saindo dele aqui com umas 5 ações práticas ou 4 para que você possa lidar com a comparação. Eu quero que esse vídeo, que esse conteúdo, né, para quem está no Spotify, para que seja um instrumento de fato que você possa usar, ter como referência para quando rolar essa baixa da comparação, ok? Bom, de novo, todo mundo vai ter que lidar com isso. E tem muita coisa gostosa aqui que vai te ajudar a lidar com isso com outro olhar. Eu quero que você emocionalmente consiga ter um olhar mais sóbrio, com de fato uma outra condição de lidar, principalmente de forma muito prática, quando acontecer. História, tá certo? Recentemente, na mentoria mesmo, uma pessoa, para marcar a sessão, falou, né? Comparação tá gritando. Qual era o cenário? Cara, não é uma novidade. Eu já passei por isso, talvez você também. Qual era o cenário dela? Ela tava numa baixa ali. E aí, na rede social, viu uma colega de profissão, ou seja, uma pessoa que tem a mesma comparação, só por isso a gente já vai se comparar, né? Já é fácil, a comparação já está dada. Beleza, então ela viu e começou a se comparar com essa colega de profissão e os comentários eram mais ou menos algo como, acho que essa colega de profissão tinha muito menos tempo, ou até mesmo menos especialização do que ela, então ela compreendia que ela talvez fosse uma profissional mais madura, mais experiente, porém na rede isso não estava coerente. Então tem até uma lógica racional, né, nessa comparação, que ela começou a se questionar, a se criticar, porque ela via essa colega de profissão se posicionando de forma mais efetiva, com mais qualidade. Então isso gerou essa comparação e dá para compreender, né? Você compreende? Faz muito sentido, né? Só que isso começa a colocar ela no lugar de drenar a própria energia, do tipo, começou a invalidar os processos que ela mesma estava fazendo, os conteúdos, o posicionamento, e começou a ir para um lugar muito inflamado, afetado emocionalmente. Porque quando a gente não está ocupando esse centro é o que acontece, né? Um pensamento não vai passar ileso, isso vai entrar em um vórtex, né? O que é o vórtex? Gente, imagina, visualiza isso aqui, ó. Você vai pegando um embalo nesse fluxo dessa estrutura de pensamentos. Seja algo, um vórtex positivo vai te elevar, isso aqui quem fala são os Abraham Hicks na pauta da vibração, ou algo negativo que vai te drenar. Mas quando você entra em embalo, igual esse homem da moto aí andando agora, você entra no embalo, tu vai no flow, vum, 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 e vai crescendo os pensamentos. Nesse caso, a partir dessa comparação, né, ela começou a se diminuir, a se invalidar, o que acho que fica claro para você que não é um lugar gostoso para se estar e nem necessariamente faz bem, né? O mais bacana, assim, o mais gostoso que foi nessa sessão é que quando a gente entrou, a comparação foi pouco abordada, foi pouco trabalhada, porque ela era um sintoma. O que aconteceu foi que a gente, e você vai conseguir aqui nos passos que eu estou construindo fazer isso aí para com você, o que a gente pôde entender ali é que essa comparação já não era um ponto de partida da crise, entendeu? O sintoma é o que você está sentindo, por exemplo, se você está com dor de cabeça, ou se você está com febre, com dor de, sabe, alguma dor na tua lombar, isso é o sintoma físico, é o que está doendo, logo é que você tem mal consciência. Só que isso foi causado por algo, certo? Talvez pela tua postura que ficou errada, porque você está sentando numa cadeira que não te faz bem por muitas horas, porque você, de fato, não treina e não tem fortalecimento na tua região lombar. Você está entendendo? Ou a dor de cabeça, porque talvez você tenha uma pressão muito grande aí que você está tendo que lidar, ou por alguma culpa. Então a gente pode tratar o sintoma, claro, né, em primeiro lugar, mas a gente precisa ir até a causa da questão. Então, nessa sessão de mentoria, o que a gente fez foi ir direto para a causa. E para isso a gente precisa fazer sempre aqui, né, uma engenharia reversa de como se chegou nesse estado. E aí, enfim, sem mistério, não foi do nada ela começou a se comparar. A comparação já era um estado de vulnerabilidade
que ela estava, que veio em decorrência, em consequência, lembra do vórtice de um flow de pensamentos, porque ela tinha baixado a guarda no que tange a mente dela, a vibração, alguns dias atrás, antes dessa comparação vir. Então, veja, ela estava já com a vibração descendo, por vários motivos, enfim, no caso dela, né, formas de pensamento, a rotina mesmo, estava se descuidando, digamos assim, internamente, né, com o seu alinhamento vibracional. E aí chegou esse momento, né, que a pessoa já está vulnerável, você e eu. E aí a gente vai lá, entra no Instagram, no meio dessa vulnerabilidade, e vê uma colega de profissão que parece estar performando super bem. O que a gente vai fazer vai ser se comparar. E aí eu já quero dizer uma coisa. Não é sobre o outro necessariamente essa comparação, certo? Tipo, porque ela pode acontecer de dois lugares, e é isso que eu quero que você já aqui perceba. Como eu estou quando eu estou me comparando. Porque, veja, se eu estou bem vibracionalmente, se eu estou ocupando meu centro, eu vejo um colega de profissão, eu vou insistir nesse exemplo, mas você sabe que pode ser para outras escolhas de vida que você pode se comparar, que são inúmeras, né? Seja com o corpo, com relacionamento, com o lugar que mora, enfim. Se eu estou ocupando meu centro, se eu estou com a vibração aqui alta, se eu estou bem, eu ainda assim não estou ileso de me comparar. Mas sabe aquela máxima da grama do vizinho ser sempre mais verde? Se eu estou bem, eu vejo a grama do vizinho, que está muito mais verde que a minha, exalando beleza, e eu consigo olhar para isso e perceber. Tipo, é real. A minha grama está mais feia do que a grama do vizinho. Nesse exemplo, essa minha colega de profissão está performando melhor do que eu. Se eu estou com a minha vibração alta, se eu estou conectado aqui com a fonte, se eu estou vivendo de inspirações, até essa comparação serve para o meu crescimento, para a minha expansão. Serve para que eu consiga olhar, observar e tomar dados do tipo, pô, tenho isso para melhorar, não estou fazendo isso aqui tão bem. Ainda assim, insistindo na metáfora da grama do vizinho, eu posso olhar e perceber, por que a grama do vizinho está melhor do que a minha? Quantas vezes ele está regando, quantas vezes eu estou regando, por exemplo? Será que ele usa algum produto especial? Será que ele tem algum tipo de cuidado especial? Talvez ela até possa chegar ao vizinho e perguntar para ele, né? Tipo, cara, como é que você tem cuidado da tua grama? Porque a minha não tá tão bem assim, saca? E aí o vizinho pode contribuir com o meu crescimento, com a minha expansão. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu tô nesse flow aqui, num vórtice negativo, mais densificado, me sentindo mal, o que isso gera, no final das contas, é uma distorção da minha autoimagem. Eu começo a acreditar, a ter certeza que eu não sou capaz de ter uma grama tão verde assim. Que foram os pensamentos que ela começou a cultivar naquele momento. E na sessão a gente pôde ir investigando, encontrando e desconstruindo isso. E é o que você vai aprender aqui nos próximos passos, tá? Enfim, se eu tô nesse estado de estar vivendo de memórias, eu já vou explicar isso, né? O Ho Oponopono diz que tem duas formas de viver apenas. Ou eu estou vivendo por memórias ou por inspirações. Traduzindo isso, que aí várias outras linhas espirituais vai defender isso. Quando a gente fala de memórias aqui, são as minhas crenças limitantes, são as informações que eu tenho a nível inconsciente, essa minha autoimagem egóica, com base nos meus traumas. Não é de primeira vez que eu estou sentindo isso sobre mim, que eu estou pensando isso sobre mim e sentindo o que o Dr. Joe Dispenza vai falar, que são as emoções que estão memorizadas. Então, se eu tenho a ferida, por exemplo, da rejeição, eu já me sinto rejeitado, então eu vou para a vida procurando justificativas para fortalecer essa crença da rejeição, essa emoção, porque isso está memorizado em mim. Então não importa, na vida vão ter várias matérias-primas vibracionais, vão ter elementos para que eu possa me sentir mal, que eu possa me sentir bem, e eu vou articular todos eles para ser coerente com aquilo que eu já penso e aquilo que eu já sinto sobre mim, com a minha personalidade dominante. Beleza? Nesse caso, com a comparação, quando eu estou num estado vibracional mais frágil, quem vai governar são essas memórias. E as inspirações é o que acontece depois da limpeza, que o Ho Oponopono vai dizer. O Ho Oponopono é um sistema de cura havaiano, que na prática a gente repete alguns mantras, mas esses mantras é uma conexão com o nosso eu superior, com o nosso eu divino, dando o comando, dando a licença, a autorização para que ele limpe essas memórias subconscientes. Então, o que isso permite é que a gente viva em um estado de maior presença frente
essas situações desafiadoras que inevitavelmente vai acontecer com você e vai acontecer comigo. E acontece todos os dias, né? Aí agora, possivelmente, você vai estar passando por alguma. A comparação é uma delas. Então, quando eu faço a limpeza diante da situação ruim que está acontecendo, eu interrompo o fluxo, o vórtex negativo que eu estava me permitindo, bobona, seguir nele, entendeu? E isso exige uma certa maestria, né? Um autodomínio, de fato. Uma compreensão intelectual, mas também um compromisso de praticar isso, de fato, ali, né? Então, vamos lá. Se eu tô fazendo ali, se eu paro e faço a limpeza, eu me abro para as inspirações. Então, mesmo a comparação pode servir como uma inspiração, que é o caso que eu relatei, né? Eu posso olhar para isso e perceber que existe espaço de melhoria na minha performance no digital. Eu posso fazer melhor. Só que a diferença é que isso não vai necessariamente, primeiro, essa comparação, me drenar, saca? Ela vai, de fato, me catapultar, tá certo, gente? Catapultar, né? Vai me elevar. Tudo depende do meu centramento. Ou seja, frente à sua comparação, eu quero primeiro que você desnaturalize um pouco esse mal-estar e perceba que não é sobre o outro, não cristalizar esse outro e perceber o quanto eu estou centralizado nesse momento, tá certo? Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Essa performance do outro que eu estou me comparando, seja uma pessoa que tem um shape melhor do que o meu, um cabelo melhor do que eu, mais dinheiro do que eu, mais paz de espírito, parece ser mais feliz, viaja mais do que eu, não importa qual seja o motivo da tua comparação, o cenário. É menos sobre o motivo para você se comparar, o motivo é menos sobre o outro e é mais sobre a falta de alinhamento interno, a falta de você estar centralizado em você. Antes de ir para os 4 passos práticos aqui de como a gente pode lidar com isso, como eu lido, como eu ensino as pessoas a lidar e como foi nessa sessão de mentoria, eu quero o primeiro princípio é assumir 100% de responsabilidade. É um dos princípios vibracionais da própria filosofia do Ho Oponopono, que é uma das escolas que eu me baseio aqui dentro do método MEVA, né? Que é a minha comunidade. O link está aqui na descrição, por caso você queira conhecer, onde a gente aplica a minha técnica chamada MEVA também, de limpeza emocional, onde a gente muda a nossa personalidade, que está aqui memorizada, né? Através de um sistema, de fato, ali de 21 dias, são alguns ciclos, 3 ciclos de 21 dias de limpeza emocional. O método MEVA, ele tem essas 2 escolas, o Ho Oponopono e o Dr. Joe Dispenza como base. Assumir 100% da responsabilidade, vibracionalmente falando, não é para deixar os outros ilesos, né? Enfim, muitas vezes as pessoas vão fazer coisas ruins, vão permitir com que a gente se sinta mal, de fato, as pessoas têm que pagar por aquilo que elas fazem, não é para pagar de louco achando que ninguém tem culpa de nada, enfim. Mas é entender que eu tenho responsabilidade sobre como eu me sinto. É muito mais sobre as informações que eu tenho sobre a vida e sobre mim do que necessariamente sobre esse cenário do outro, sobre o outro ser de fato melhor do que eu. E para isso eu mesmo quero contar uma história minha que me marcou muito, porque como eu trabalho minha inteligência emocional já há muitos anos, eu já estou muito melhor do que eu comecei e bem acima da média, convenhamos, né? Porque a gente vive uma epidemia aí de falta de saúde mental. Beleza. Então, um pensamento que eu consegui me reprogramar para, de fato, não me conectar com ele é aquele pensamento do e se, sabe? Questionar as minhas escolhas. Tipo, e se eu tivesse, ao invés de empreender, ido trabalhar em uma agência de comunicação? E se eu tivesse ido trabalhar na TV Globo quando eu terminei minha graduação em estudos de mídia, ao invés de fazer a transição para yoga? Você entende? Tipo, é um tipo de pensamento, de questionamento que eu já tive várias vezes na minha vida e que eu realmente consegui treinar a minha mente para não cair nessa ilusão, porque isso não faz bem nenhum esse tipo de pensamento, porque você não tem nenhum poder sobre as escolhas que você já fez no passado, né? O teu poder está sempre no presente. Tipo, a partir das minhas escolhas, hoje, aqui, agora, o que eu quero fazer? Por exemplo, eu quero parar de empreender e trabalhar com comunicação, com a minha formação ali da graduação. Enfim, estar centrado, presente, fazer a limpeza, cuidar da minha vibração e perceber o que eu quero fazer diante do cenário atual, porque eu não posso voltar atrás. Porém, teve um momento de muita fragilidade minha, onde eu me vi fazendo esse questionamento. E isso foi, aí vamos um pouco de história aqui, né? Eu estava fazendo a transição da yoga, do tarô, e eu não tinha o método MEVA ainda,
mas eu tava dando já mentorias. Não tava indo muito bem e eu tinha me mudado recentemente para Florianópolis, então as coisas estavam difíceis na matéria para mim. E eu lembro que eu tinha participado de uma mentoria que tinha me ensinado a criar minha mentoria, afins, e depois eu saí. Eu fiz uma escolha de não seguir por aquele caminho. E nesse momento de fragilidade, eu lembro, vamos lá, o cenário eu tinha ido pro mercado fazer umas compras, tipo, limitado financeiramente falando, então fiz compras limitadas, tava com aquela vibração, meio baixa, e eu tentando, né, fazer aquela equação de como que eu ia resolver os meus problemas da época. Olha esse cenário meio caótico. Nesse contexto, eu lembro que eu tava indo pra casa de um boy, fuga emocional, tá ligado? Não era nem pensando se eu tivesse conectado com a minha divindade, articulando o conhecimento que hoje eu tenho, que eu vou compartilhar contigo aqui agora. Pra mim é muito evidente que eu nem deveria estar onde eu estava, entendeu? Mas era o que eu pude fazer por mim naquela época. Então eu tava total numa fuga, eu tava num lugar ali com um boy que nem era uma relação tão próspera assim, enfim, bem um cenário de fuga mesmo, no vórtex ali densificado. Eu lembro de eu chegar com as minhas compras na casa do rapaz, e aí eu tava no sofá assim, e o que eu ia fazendo o quê? Vulnerável, rede social. Aí quando eu entro na rede social, eu vejo um depoimento. O depoimento era de uma colega que tinha feito a formação junto comigo. Ela permaneceu naquele caminho e ela tinha feito, tipo, dezenas de milhares de reais que eu não tinha feito naquele momento, né? Então, eu tava num contraste muito grande com a narrativa que eu acessei na rede social. Preste atenção nessa parte, porque eu acessei uma narrativa de palco. Eu não acessei uma narrativa de bastidor. Só que na vulnerabilidade vibracional, eu não conseguia, naquele momento, olhar e considerar isso pela lógica. E é o que a gente faz o tempo todo quando a gente está vulnerável, se comparando. Aquela máxima que você já deve ter ouvido, né? Não compare o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Porque, mon amour, quando eu chego aqui para gravar um vídeo, é muito fácil você se comparar e você não conhece meus bastidores. E a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, porque literalmente todos os dias ao entrar na rede social você está vendo você está vendo palco das pessoas. Até mesmo quando alguém está compartilhando o bastidor, ela trazendo para o palco uma narrativa sobre o bastidor, certo? O bastidor, mano, vai ter quando você está na fragilidade, desabafando com um amigo, ou uma sessão de terapia, enfim, outro lugar de confiabilidade que você de fato vai abrir os seus fantasmas, as suas sombras, os seus demônios, as situações difíceis na matéria ou no teu emocional. Na internet ninguém está expondo o seu caos dessa maneira, certo? Então essas comparações que a gente faz, elas são de fato muito injustas e muito imprecisas, pouco racional, eu posso dizer. E foi o que eu fiz ali. Quando eu entrei naquele conteúdo, eu vi o palco da menina, né? Aquele depoimento ali, talvez em, sei lá, um conteúdo de, tipo, 2 minutos, eu me comparei e fiquei me questionando, será que eu fiz uma escolha certa de ter mudado de caminho e tudo mais? E eu tenho uma satisfação imensa de hoje, 2 anos depois, olhar para trás e perceber como primeiro, as dificuldades que eu passei me engrandeceram, né? Eu aprendi muito, o método Meva nasceu, inclusive, depois de eu ter identificado que eu precisava limpar essa emoção da carência. Estudei muito, li várias vezes o livro do Ho Oponopono, mixei esses conhecimentos dentro do que hoje é o método Meva. Enfim, então dessa dificuldade que eu estava vivendo lá, nasceu de maneira muito autêntica o que hoje eu sirvo, tanto em comunidade quanto em mentoria. Mas para além disso, cara, eu me mudei várias outras vezes, né? E vim para um lugar que me permitiu ter acesso a muitos bastidores. Primeiro que eu sou uma pessoa que eu tenho um campo muito magnético aqui, uma áurea pelo desenho humano, minha aura é magnética como gerador manifestante. Falei agora uma coisa que provavelmente quase ninguém aqui entendeu, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que é muito fácil as pessoas chegarem até mim e se sentirem confiantes para abrir o íntimo. Isso sempre foi assim. E aí a astrologia talvez vai dizer isso pelo meu ascendente em câncer. Enfim, o ponto é que o meu campo de energia é um campo que permite com que as pessoas aleatoriamente chegam e se abram intimamente para mim. Então é muito fácil, eu realmente eu ganho a confiança das pessoas com muita facilidade. Hoje eu já consegui entender isso, né? Até para saber os limites do quanto que eu não preciso me envolver necessariamente. Gente, para vocês terem ideia, eu entro em um Uber, não tem um Uber, seja Uber moto, quando eu pegava Uber moto, ou em carro, que a pessoa não abra uma situação do tipo assim, tentei me matar, peguei dinheiro com a agiota, não me aceito porque eu sou gay, umas situações
BOs, assim, imensos. E hoje eu tomo cuidado de eu não entrar em sessão de terapia com esse motorista aleatório que tá abrindo isso pra mim depois de 3 minutos de eu ter sentado no carro dele, né? Porque eu já entendo como eu funciono, mas a vida inteira, muito antes de eu fazer essas formações, de eu ser terapeuta, isso já acontecia na escola, enfim. É doideira, né? Talvez você seja uma dessas pessoas, né? Que tem uma aura convidativa e as pessoas se abram muito fácil pra você. Se for, comenta aí, inclusive, né? Mas acontece isso por aqui e eu aprendi a lidar. Voltando pra nossa história, o que isso me permitiu, essa minha característica também, conhecer muitos bastidores. E conforme eu fui conhecendo bastidores, inclusive desse caminho lá que eu tinha visto e me comparado, eu fui pegando as partes feias, entre muitas aspas, desses bastidores. Eu fui entendendo como, de fato, as narrativas de palco são narrativas de palco. São narrativas construídas, e tá certo, estrategicamente para poder vender. Para poder vender uma história. E que todo mundo tem confusão em bastidor. Todo mundo tem a jornada do herói, todo mundo tem momento de caos, todo mundo tem trabalho de sombra para fazer, todo mundo tem dificuldades na matéria. Cara, tá todo mundo lidando com isso. Eu fui acessando bastidores de várias pessoas que antes eu me comparava excessivamente. Porque a grande questão não era sobre as narrativas de palco desses meus colegas de profissão, certo? A grande questão era o tamanho da distorção da minha autoimagem. Eu tinha certeza, eu estava naturalizando, cristalizando que eu era menor do que todo mundo ali. E isso não é por conta da minha transição de carreira. Isso vem desde a minha infância, dos meus traumas, da minha criança que era acima do peso e se sentia menor do que todos os outros garotos do meu bairro, né? Porque eu tinha jeito de viado, os meninos eram mais héteros e isso gerava também, enfim, uma inadequação. São essas feridas emocionais, são essas memórias que estão aqui guardadas, certo? Então, a comparação que você está sentindo hoje, mesmo que você tenha seus 47 anos, 38, 25, enfim, não são novas. Estão aí enraizadas em você. E você não precisa se preocupar. Teve uma pergunta que eu respondi recente no Instagram, que é: até a crença mais profunda e inconsciente pode ser limpa? Não entra nessa armadilha de querer investigar todas as suas crenças limitantes. Porque a gente tem muita informação inconsciente, saca? Pensa na construção de um iceberg. Se o consciente são esses 5% que está aqui no topo, o inconsciente não é nem somente a estrutura inteira do iceberg, é o oceano onde o iceberg está. Então tem informações que a gente carrega hoje com a consciência que eu tenho, que muitas vezes vem do entrelaçamento da nossa própria ancestralidade. Tem a memória uterina, as experiências que você viveu enquanto você ainda estava ali no útero da tua mãe. Tem a multidimensionalidade. Às vezes a gente está aqui manifestando uma informação que vem de fato das vidas paralelas que a gente está vivendo. Minha gente, é tudo muito complexo, é muito grande. Você não precisa dar conta de resolver tudo isso. Por isso, ancora a tua presença no presente. A melhor forma de remediar essas dores é você estar presente aqui agora, quando surge essa dor, para limpar essa dor. Então, frente ao momento de comparação, você vai reagir no automático com o repertório emocional e mental que você tem. Dentro do meu, a gente chama isso do teu avatar do ponto A, que é esse ponto de partida, certo? Automatizado na tua personalidade. E é a presença, estar presente, que vai te permitir criar uma bifurcação para que você possa fazer uma escolha frente a isso. E a escolha que eu ensino para a galera com quem eu trabalho e que eu quero te ensinar aqui, nos passos práticos que eu já vou dizer, é você fazer a limpeza. O Ho'oponopono é uma ferramenta de limpeza. A técnica Miva é uma ferramenta de limpeza. Quando eu falo de limpeza, você pode pensar em outro aspecto, na sua autorregulação, que é sair do piloto automático e voltar para um estado que te permita lembrar que você pode escolher. E que você pode escolher não reagir como você sempre reagiu, mas agir de maneira intencional e inspirada, certo? Para isso você precisa abrir espaço para que a inspiração chegue. Lembrar que você pode agir de uma maneira mais elevada, ok? Então vamos lá. O primeiro passo, na comparação inflamada aí, é estancar o sangue. Estancar o sangue, cara. Imagina que você tem uma ferida, sangrou. Sei lá, me cortei fazendo barba. Você tá entendendo? Qualquer ferida que seja.
Na hora, o que a gente faz? Se a gente vai fazer um exame, tira sangue, toma uma injeção, o que a gente pega é coloca um algodãozinho ali. E olha que não sai, que sai quase nada de sangue quando a gente vai tomar uma injeção. E ainda assim a gente coloca o algodão. Entende? Se é um machucado, uma ferida maior, mais feia, a gente faz um curativo. A gente precisa estancar o sangue da tua comparação aí agora. E volto a dizer, uma coisa que eu tô falando com muita frequência sempre. A gente tem um limiar, socialmente falando, um limiar, uma tolerância para o mal-estar muito grande. Isso é viver na normose, na Matrix. É naturalizar se sentir mal. Então, veio a comparação, se fosse no meu caso, tá? Nessa história que eu acabei de te contar. Ao invés de eu ficar me questionando hoje, né? Será que eu deveria seguir esse caminho? O que eu faço quando hoje eu sinto a comparação? Na hora, eu saio do conteúdo. Eu sou sensível no meu consumo de conteúdo para perceber. Isso tá me expandindo, me inspirando, me elevando? Ou isso tá me contraindo? Tá me fazendo me sentir mal? Se quando eu tô consumindo esse vídeo aqui do YouTube, do Spotify, se quando eu tô vendo esse vídeo curto no Reels ou no TikTok, eu tô pensando, caramba, eu sou mais feio do que essa pessoa, porque eu penso essas coisas, tá? Eu sinto inveja, tá? Sou podre igual, tal qual qualquer ser humano, beleza? Caramba, essa pessoa tem mais do que eu, essa pessoa é mais bonita do que eu, essa pessoa não sei o que lá. Se eu começo a identificar que tá vindo esses pensamentos humanos em mim ali na hora, o que eu faço é sair, velho. Então, assim, coloca não tem interesse, silencia. Eu vou falar isso em todo o conteúdo porque a gente precisa repetir isso mesmo, cara. Silencia as pessoas no teu Instagram. Diga, não tenho interesse nisso. Ou, melhor coisa, talvez nesse momento saia da rede de fato. Entendeu? No caso da minha mentorada, que estava se comparando com a colega de profissão. De novo, se ela tivesse vivendo de inspiração, essa comparação poderia de fato estar revelando para ela pontos de melhoria do posicionamento dela profissional, certo? Como não era o caso, como ela estava no vórtice negativo, a melhor coisa ali, o estancar o sangue, seria talvez silenciar essa colega, já que eu estou me comparando excessivamente. Senão a gente fica naquele lugar obsessivo, sempre olhando, e a gente vai assim, cristalizando essa pessoa acima de mim. Que foi o que eu fiz com muitas das pessoas que hoje eu te disse que conheci os bastidores, né? Aqui em Floripa, né? Colegas de profissão. Antes, quando eu estava isolado, distante de todo mundo e não conhecia os bastidores, o que eu fazia era isso. Eu tinha certeza para mim sempre, porque eu só via palco, né, de todo mundo, e eu conhecia profundamente os meus bastidores e tinha essa distorção de autoimagem muito enraizada. Não estava ali, não sabia que era essa limpeza emocional e vivia com essa intencionalidade. Então não estancava o sangue. Eu me permitia estar sempre me comparando. E aí eu não mudava nada, não mudava minha autoimagem e não mudava a influência que eu estava recebendo dessas pessoas que eu estava me comparando. Então, primeira coisa, prática, é na hora, sai. Não naturaliza continuar consumindo, bobona. Tipo, ficar 40 minutos vendo um vídeo de alguém que você tá o tempo todo pensando que essa pessoa é melhor do que você. Jogando inveja pra pessoa. Cara, tu não tá sendo luz nenhuma no mundo nesse momento. Pelo amor de Deus, ganha essa consciência. Você pode fazer diferente. Na sequência, passo 2, uma ação física. Uma ação física. Silenciou, mudou de rios ou desligou a bênção do celular? Cara, levanta. Vai pro espelho. Se olha. Se reconhece. Porque nesse momento que essa comparação te drenou e te levou para esse lugar, você não tá nada ocupando o teu centro. Você não está vivendo de inspiração. Você está reproduzindo memórias. Volta e tenha uma conversa tete-a-tete. Se reconheça nessa hora, saca? Uma ação física. Olha no espelho, se possível, dependendo de onde você tá, né, claro. Joga uma água no rosto. Se possível, toma um banho. Você tá entendendo? Você precisa movimentar energia física. Ainda se possível, pisa numa grama. Caminha um quarteirão. Caminha no escritório, caso você esteja no trabalho. Vai no banheiro, faz um xixi. Movimenta fisicamente, faz um alongamento. Cara, beba água. Talvez você precise se hidratar. Uma pessoa desidratada consegue muito pouco nessa vida. Teu corpo não está funcionando bem. É como se você tivesse um carro e tivesse com um tanque sempre na reserva, velho. O nível de consciência é muito baixo. Se ligou? Faça um movimento físico que te ajude a interromper. Você estancou o sangue, mas você precisa, lembra, você estava no vórtice ali, ó, descendo, densificando. Você precisa começar a fazer um movimento oposto. Então, a primeira coisa, tu parou, freou.
um freio brusco. E agora a gente precisa fazer algum movimento físico para que você comece a pegar a contramão, entendeu? Para começar um processo de elevação. Então essa é a ação física. Agora a ação mental que você precisa fazer é ter uma conversa, seja em frente ao espelho, ou se for o caso, gravar para trazer um pouco de lucidez, ou quem sabe escrever, ou quem sabe só parar nesse cenário que tu mudou a energia e ter uma conversa, um diálogo interno com você. E esse diálogo é o seguinte: para desnaturalizar esse momento, o que aconteceu que me deixou vulnerável a essa comparação? Você entende? Foi o que eu fiz nessa sessão com a minha mentorada. A gente conseguiu chegar no cerne da questão, né? Porque ela não começou a se comparar do nada à toa. Ela já estava vulnerável. Então, a ação mental para você é se perguntar: o que aconteceu comigo que me deixou vulnerável a essa comparação? Gente, quando eu atendia antes das mentorias, assim, regularmente, uma galera aqui e tal, que me deixava bolado, até hoje, até na comunidade, é quem diz: eu tô mal, eu não sei por quê. Porque no início do teu autoconhecimento, de fato, você não vai saber porque você não está acostumado. Agora, quem tem um método, quem está aplicando, que já está mais avançado nesse processo, eu não aceito essa resposta. Com quem eu trabalho, eu ensino a pessoa a conseguir chegar sempre nesse autodomínio, que é se fazer perguntas. Porque tem um porquê. Eu estou me sentindo sempre de X maneira em decorrência de como eu penso. Então vamos lá, por quê? O que aconteceu? Cara, às vezes eu fui jantar com meu irmão. E o meu irmão tem, sei lá, um apartamento que eu não tenho. Pronto, só isso. E ali você entrou num fluxo de comparação com o teu irmão. É que meu colega do escritório recebeu uma promoção que eu não recebi. É que uma tarefa deu errado, certo? Primeiro você só vai encontrar a resposta se você fizer as perguntas. Então faz o debriefing, saca? Faz a engenharia reversa do teu estado vibracional. Se faça a pergunta: o que aconteceu que me deixou vulnerável para essa comparação? Quando você encontra isso, a próxima pergunta, a próxima ação mental é: o que eu precisei acreditar ser verdade sobre mim para me sentir assim? Ou o que eu precisei acreditar ser verdade sobre essa situação para me sentir assim? Por exemplo, a matéria-prima, que é o acontecimento do teu colega ter recebido a promoção e você não, o que você precisou acreditar ser verdade sobre isso para se sentir menor do que ele? Que essa promoção é uma forma de validação, que ele é melhor do que você, porque ele recebeu a promoção e você não. Se ligou? Vamos escancarar a crença aqui. Tipo, porque, de novo, você está se sentindo mal sim por uma forma de pensar sobre essa situação. Uma vez que você consegue assumir: é porque meu irmão foi por um caminho de maior estabilidade e ele casou e eu não casei, entendeu? Meu irmão seguiu o caminho tradicional e tem filho e eu não tenho e eu quero ter. Encontra o cerne aqui. Porque realmente essa pessoa está se posicionando profissionalmente de um jeito que eu gostaria de me posicionar e eu não consegui até agora, eu não estou satisfeita com como eu estou me posicionando. Encontra a causa desse sentimento ruim. Terceira ação mental: uma vez que você encontra isso, você vai agora fazer o contraste. Você vai parar e vai perguntar: qual é a forma? Existe uma forma mais elevada de eu pensar sobre isso? Porque veja, aqui você está pegando o fato e fazendo uma leitura sobre o fato. Essa leitura que você está fazendo foi uma leitura automatizada. Você leu com base na tua personalidade, nas suas emoções memorizadas, seja da rejeição, seja da carência. Você está olhando para o fato, você está reagindo emocionalmente, está no piloto automático. Então, nesse momento, nessa terceira ação aqui, depois de você primeiro assumir, né, o BO, você vai começar a se questionar: existe uma outra forma de eu interpretar esse fato? E existe. Lembra? Você está vivendo ou de memórias ou de inspirações. Por isso você respirou, você se autorregulou, você saiu do lugar que você estava, você bebeu sua água, você tomou seu banho, enfim, você chorou. Não, esqueci de falar isso, é uma ação física também pra se fazer. Chorar às vezes: cara, eu tô me sentindo muito mal, tô uma bosta, tô muito feia, tô gorda, não tô me aguentando. Chora, enfim, coloca pra fora. E depois começa a desnaturalizar, faz essa investigação. Terceira ação, né, mental: existe uma forma mais elevada? E sozinha, dependendo, se você estiver na UTI vibracional muito mal,
pouco você vai conseguir acessar essas inspirações. Para isso a gente precisa fazer essa limpeza. Talvez você já tenha chegado, né, em uma resposta, mas agora a gente vai, o nosso terceiro passo talvez aqui, né, ação espiritual, que aí eu vou recomendar o Ho Oponopono mesmo. A estrutura do Ho Oponopono, aqui no simples, traduzindo, são 4 frases, né? Sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Esse sinto muito, por favor me perdoe, você está conversando com o teu superior, que o Ho Oponopono vai chamar de sua divindade, que é, na versão cristã, o Espírito Santo. Enfim, a centelha divina, é Deus dentro de você. Se ligou? Então você está conversando com a tua alma, com essa tua parte mais elevada, que já sabe como resolver seus B.O.s. E você está dizendo, sinto muito, por favor me perdoe, por eu ter acreditado nessas memórias, por eu ter acreditado que eu sou rejeitado, por eu ter acreditado que eu sou carente, entendeu? Por eu ter acreditado em alguma mentira sobre mim. Quando você faz esse pedido aqui, sinto muito, por favor me perdoe, você está pedindo para que a sua divindade leve essa memória. Uma vez que ela leva essa memória, entendeu? Que essa memória seja limpa, você se torna um receptáculo aberto a receber essas inspirações. E aí você agradece já. Você já agradece pelas inspirações que ainda estão por vir. E aí você fala, eu te amo, sou grato. Te amo, sou grato. Te amo, sou grato. Quando você fala, eu te amo, sou grato, você está se conectando com a fonte. Você está se conectando com Deus em você e agradecendo, cara. Porque você lembra nessa hora que você não está só. Você lembra que você não é essa mentira que você está acreditando ser verdade sobre você. Beleza? Então, nesse momento, você começa a sair daquele piloto automático, da reação emocional, e começa a ir para um estado de elevação da tua autoestima espiritual. Você lembra quem em espírito você é. Você começa a intervir através dessa conexão com o teu superior. No simples, para não ficar muito complicado, você pode só dizer te amo, sou grato. Essa é a ação espiritual que eu estou te recomendando fazer. E claro, se entrar num flow de fazer uma oração ali, enfim, mas é isso. No simples, pode só reproduzir esse mantra de 4 ou de 2 frases. Te amo, sou grato, te amo, sou grato, te amo, sou grato. Obrigado. E aí começa, você pode falar divindade, ou Espírito Santo, se você se sentir mais à vontade, ou Criador, Universo, Deus, me mostra como eu posso olhar para essa situação. Qual é a forma mais elevada porque eu posso olhar para isso? E talvez você encontre finalmente uma resposta, racionalmente falando agora. E essa resposta pode ser, cara, essa pessoa ganhou a promoção e pode ser que seja melhor para ela, mas não seja melhor para você. Cara, simples assim. Cara, começa a lembrar que na comparação você não considera isso. Começa a lembrar que você está vendo palco porque você não está vendo o bastidor do outro. Começa a lembrar que você está comprometido com o seu bastidor. Começa a dizer, cara, eu estou comprometido com o meu bastidor e vou focar no meu bastidor, porque é isso que me permite ter uma boa apresentação no meu palco da vida, certo? Vai começar a trazer uma nova sobriedade, assim, para o que você está vivenciando. Porque o mais importante é isso, é você estar centralizado em quem você é. Lembra? Essa comparação que está doendo, que te faz sentir muito mal, é muito menos sobre a performance do outro e muito mais sobre a sensação de desconexão que você está cultivando em você. Então, o ponto a ser trabalhado aqui, a causa da questão, é você voltar a namorar o teu próprio processo, a se apaixonar por quem você está sendo no mundo, a se apaixonar pela expressão da tua alma aqui. Esse caminho é possível, cara. Ir para o trabalho, voltar do trabalho, entrar e sair das relações, das refeições, do treino, que seja a situação mais ordinária e cotidiana, em conexão com a tua alma. É possível cultivar esse estado de presença. Se ligou? Mas isso exige, claro, um certo treino, né? Bom, uma ação emocional, você percebe que se você executou tudo isso, a sua emoção já mudou completamente, né? Mas aí eu volto a dizer que eu tenho aqui a técnica meu de limpeza emocional, onde a gente tem um caminho sistematizado com um ciclo de 21 dias, né? Para que você possa executar isso, né? Dentro da nossa comunidade. O link está aqui na descrição. Você pode acessar tanto a comunidade para aplicar o método sozinho ou a mentoria para aplicar isso junto comigo. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha servido aí para expandir a tua consciência intelectual e perceber que existem caminhos além do piloto automático para você seguir em relação à comparação.
E a gente se vê então no próximo conteúdo. Um beijo.